Fala pessoal, vamos voltar aqui para a série da 14382 de 2022, né? A lei que alterou os registros públicos. A gente está dividindo essa série em partes. Primeira parte, parte geral da 14382, que a gente já tratou. Agora a gente está tratando das alterações que a 14382 fez na 6015. Nessas alterações a gente já falou da parte geral, introdutória. Agora vamos entrar nas especialidades, RCPN, TDPJ e RI. No RCPN, que vai ser a de hoje, a gente vai dividir ela em parte introdutória, parte geral, depois nascimento, depois casamento e o óbito a gente não vai tratar porque não teve alterações. Todavia, a gente vai falar da união estável. A gente vai dividir essa aula em duas, porque senão, se resume em dois, porque senão vai ficar muito grande, né? E o intuito é fazer vídeos de 10 a 15 minutos. Vamos lá, parte geral. Parte geral não teve muita alteração no RCPN, só que antes de ir para o veto ou para a sanção presidencial, haviam dois artigos que eles foram vetados. Isso aí é a título de curiosidade, né? Primeiro artigo queria atribuir a atividade de leiloaria aos registradores civis de pessoas naturais, um complemento de renda, né? Inclusive a 8935 também atribuiu, foi modificada para atribuir essa atividade de leiloaria também aos tabeliães, mas assim não vingou, porque a razão do veto era de que o artigo traria exclusividade ao RCPN, ao tabelião de notas, nessa atividade de leiloaria. E esse não era o intuito, não queriam deixar exclusivo aos registradores. Segunda parte que foi vetada. Aqueles repasses do fundo do RCPN, eles queriam deixá-lo como forma indenizatória, com caráter indenizatório, para que não entrasse o imposto de renda sobre esses valores. Não vingou também porque qualquer questão de renúncia de receita precisa vir. Isso aí, razão do veto, claro, né, as razões do veto. Precisa vir com uma análise de impacto orçamentário e essa modificação ia ter renúncia de receita e não veio com análise do impacto orçamentário. Por isso que esses dois artigos estavam na medida provisória, mas foram vetados. Agora, bora lá. O ponto que alterou na parte geral, né? Que esses aí foram os que não foram alterados. Agora os que foram alterados. Órgãos do governo podem franquear aos RCPNs acesso aos seus bancos de dados para fins de registro tardio. Quando há o registro tardio, o RCPN ele tem que averiguar algumas circunstâncias para ver se é válido aquele registro tardio. Aí, para tanto, a lei autorizou que órgãos franqueasse acesso aos seus dados ao RCPN, né, para que fosse mais fácil analisar, até uma forma de combater esse subregistro, né? O segundo ponto que foi alterado diz respeito à escrituração. Lembra que a gente está entrando numa escrituração eletrônica, então não faz sentido permanecer normas que rejam uma escrituração física. Nesse sentido, quando o artigo da Lei 6.015 vem tratar e falar sobre quais livros serão utilizados no RCPN, ele agora, no seu caput, falava o número de folhas. Ele agora vem sem número de folhas. Antigamente falava, todos os livros do RCPN terão 300 folhas e o livro E vai ter 150 folhas. Eles vetaram, tiraram essa parte do artigo que fala sobre a questão das folhas. Agora vamos entrar então no nascimento. O nascimento, a alteração se deu, na sua grande parte, quanto ao nome. Por que quanto ao nome? E mesmo o nome pós-casado. Por que quanto ao nome? O nome é um direito da personalidade. A personalidade vem com o nascimento. Então, as estipulações quanto ao nome ficaram topologicamente estruturadas dentro do RCPN. Mas vamos lá. Quanto ao RCPN, primeira coisa, a gente possui unidades interligadas de atendimento do RCPN dentro de hospitais. Isso para que eventual nascimento ou até mesmo óbitos tivessem fácil acesso ao registro, né? Mas especialmente os nascimentos, para que
diminuísse o subregistro. Essas unidades interligadas já existem faz tempo, só que não havia uma estipulação expressa dentro da lei. Trouxeram uma estipulação expressa. Ela já existe desde o provimento 13, salvo engano, do CNJ, mas agora quiseram estipular dentro da lei essas unidades interligadas para que não fossem chamadas de sucursais que são vedadas pelo ordenamento jurídico, né? Mas bora lá, para o ponto mais significante, né, do nascimento. Nome. O nome ele é dividido em prenome e sobrenome. Todo nome possui um prenome e um sobrenome. Meu nome, por exemplo, é Isaac Campos, meu prenome é Isaac, meu sobrenome Campos. Então, temos a partícula do prenome e do nome. Aqui no Brasil, a gente não dá muita força ao sobrenome, mas em diversos lugares, diversos países, o sobrenome possui muita força por identificar a família que o integrante faz parte, né? Mas bora lá. Então a gente divide em três. A gente pode alterar o nome, o prenome e o sobrenome. Essas foram as alterações, né, que vieram pela nova lei. Quando que a gente pode alterar o nome? É uma única hipótese. E essa alteração, sempre que eu estou falando, é uma alteração extrajudicial. Judicialmente, são outros 500. A gente está falando aqui de alteração extrajudicial. Quando que a gente pode alterar o nome? Nome completo, prenome e sobrenome. Uma única vez. Uma única possibilidade, perdão. Dentro de 15 dias após o nascimento do filho, os seus genitores, em comum acordo, podem chegar ao cartório e, mediante uma justificativa, retificar o nome adotado pela criança. Isso porque, às vezes, vai só o pai fazer o registro, faz um nome que posteriormente a mãe não gosta, ou até mesmo existem outras pessoas que declaram o nascimento, né? Se eventualmente os pais, os genitores, discordarem dessa declaração, eles têm um prazo de 15 dias para comparecer ao cartório e, mediante uma simples retificação com a justificativa fundamentada, alterar o nome completo, tanto prenome como sobrenome. Agora, tratando da mudança do prenome. A gente alterou o nome, agora a gente tem uma opção também de alterar só o prenome. Essa opção já existia, só que ela foi alterada, que é a mudança do prenome após atingir a maioridade. Antigamente a gente tinha um lapso temporal de 1 ano após atingir a maioridade para poder alterar o prenome. Agora a gente pode, a qualquer tempo após a maioridade, alterar o prenome. E como é que vai funcionar essa alteração de prenome? Você vai comparecer ao cartório e você não precisa apresentar nenhuma justificativa, você só precisa falar, eu quero alterar meu prenome e pronto. Só que ela só pode ser feita uma única vez de forma extrajudicial. Judicialmente são outros 500. Vai ser mediante ato de averbação. O registrador ele vai lá e vai averbar a sua mudança de prenome. Só que, para alterar este prenome, você precisa apresentar diversos documentos, como título de eleitor, RG, CPF, enfim. E todos esses documentos, todos esses dados vão constar, inclusive seu nome anterior, na certidão emitida pelo cartório com seu novo nome. Seu novo nome vai ser o que você quer, mas os dados da retificação vão estar presentes na certidão. Posteriormente à retificação, o próprio cartório vai comunicar a título de exemplo ao TSE, aos órgãos de identificação, sei lá, uma SSP-DF, que é a Secretaria de Segurança Pública aqui do DF, que emite o RG, ou a Receita Federal do CPF. Ele vai fazer essa comunicação a esses órgãos oficiais. Só que ele, percebendo fraude, má-fé, falsidade, ele pode se negar a fazer essa alteração de nome. Com essa recusa, fundamentada, claro, vai poder suscitar dúvida ao juiz e o juiz vai decidir. Bora, a gente alterou o nome, a gente alterou o prenome, agora a gente vai ver como é que se altera o sobrenome extrajudicialmente. Primeiro, todo mundo pode alterar seu prenome extrajudicialmente de 3 formas. Primeiro, incluir sobrenome familiar. Sei lá, você tem seu pai ou sua mãe e não tem o sobrenome dele. Você pode ir lá incluir esse sobrenome. Teve alteração de filiação, você também pode incluir o sobrenome. Por fim, você pode acrescentar o sobrenome de qualquer ascendente para cima aí teu, para proteção, para mostrar que você pertence à família. A título de exemplo, eu tenho uma árvore genealógica que eu fiz,
eu cheguei até mais ou menos o ano de 1500, claro, com a ajuda de diversas outras pessoas. De 1500 até 1700, 1800, tinha um sobrenome muito forte na família, chamada Carmo. Se eu conseguir provar, mediante a apresentação de certidão, que essa família é a mim interligada, aí eu posso pegar esse sobrenome Carmo, mesmo que distante que seja, difícil é conseguir comprovar isso, né? E adicionar meu sobrenome Carmo. Enfim, todos podem fazer essa alteração. Agora, os cônjuges casados, eles têm uma especificidade. Os cônjuges casados, eles também podem alterar o sobrenome para incluir e para excluir sobrenome do cônjuge. Inclusive, enquanto estiver casado, você pode sim excluir o sobrenome do cônjuge. Isso se estende à união estável, desde que ela esteja previamente registrada no RCPN. Claro que esse prévio registro da união estável dá uma fuga, né, a questão da informalidade que deveria ter a união estável, mas é essencial para o controle para que os efeitos dos institutos aplicados ao casamento se estendam à união estável. É necessário ter esse registro para controle formal, né? Um cônjuge divorciado agora. A gente falou, todo mundo pode alterar o sobrenome dessa forma. Os cônjuges casados podem incluir e excluir dessa forma. Agora, os cônjuges divorciados. Eles podem também excluir o sobrenome de casado se, ao tempo da dissolução conjugal, assim não fizeram. Se eu mantive meu sobrenome de casado e posteriormente, depois do divórcio, no divórcio não quis mudar, mas posteriormente ao divórcio eu quero, pode ir lá no cartório e retificar, alterar esse teu nome. Por fim, a última alteração de sobrenome diz respeito aos enteados. Os enteados, eles podem adicionar o sobrenome do padrasto ou da madrasta, claro que com consentimento deles, né? Pode adicionar o sobrenome e isso não vai reconhecer um vínculo de filiação. Eles não vão se tornar pais por causa disso, os padrastos não vão se tornar pais dos enteados por causa disso, nem pai sociológico, socioafetivo, nem pai biológico. Mas os enteados, por quererem ter essa representatividade, essa ligação de filiação, eles podem sim também alterar o seu sobrenome. Importante destacar que essa alteração de sobrenome diz respeito à inclusão do sobrenome do padrasto e da madrasta, não podendo o enteado excluir qualquer dos sobrenomes familiares já existentes. Mas é isso aí, galera. Agora, casamento e a união estável fica para o próximo bloco. Tamo junto aí, valeu.